A Josi deixou isso aqui, só esqueci. O nosso tema tem sido crer é também pensar. É com base nesse livretozinho de John Stott. Tem aqui na biblioteca do centro para vender também. Quem tiver interessado, muito bom. Mas é muito bom mesmo. Muito bom. Boa noite. Quem está dormindo aí? Então vamos acordar, né? Aqui é segundo ano e convênio, né? E alguns do primeiro também? Bom, presbítero Célio, chamo presbítero Célio porque é o costume, para vocês é o professor Célio, né? O professor Célio já me apresentou, né? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Central do Pará, de onde a escola John Knox é ligada, né? E era para eu ser mais próximo de vocês, viu? Era para eu ser professor de espanhol de vocês. Vocês não sabem disso. Mas antes do Pierre, é o Pierre, né, professor de espanhol de vocês? Pois é, antes do Pierre, eu andei conversando com a Andréia, que é a coordenadora, né, uma das coordenadoras da escola, e quase eu dava aula de espanhol para vocês. Aí não deu, por causa do tempo e tudo, imprevistos, foi que o Pierre assumiu, indicado por nós, era colega meu lá do Aslan, dar aula para vocês. Bom, mas nós não estamos aqui para falar de espanhol, né? Nós estamos aqui para conversar um pouco com vocês. Eu queria começar, e depois nós vamos orar, lendo uma passagem bíblica que vocês conhecem bem, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Todos têm Bíblia? Ok. Se eu estiver falando muito devagar, vocês quiserem dormir, vocês podem levantar a mão e dizer assim, estou com sono, tá bom? Aí o professor Célio vai lá e dá um coque, viu? Quem for levantar a mão para dizer que está com sono, tá bom? Vamos ficar de pé então para ver só se o sono sai, só para termos a palavra do Senhor de pé, em reverência, palavra do Senhor. Vamos, Eclesiastes capítulo 12, diz assim, a palavra, Eclesiastes capítulo 12, diz assim a palavra do Senhor: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços. Os jovens têm braços fortes, né? O autor de Eclesiastes está dizendo, lembra-te, teu Criador, antes que os teus braços fiquem fraquinhos. E se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, antes de vocês ficarem banguelos. E se escurecem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem. No dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz às aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, antes que você fique surdo. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar um pouquinho, né? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor Deus, é bom, Senhor, nós estarmos aqui na Tua presença, com essa juventude, com esses alunos do John Knox. Obrigado, Senhor, pela forma como o Senhor tem conduzido a vida deles, debaixo da Tua providência, Senhor, os tem levado até a escola e tem dado a eles professores comprometidos, não apenas com a qualidade do ensino, mas também com a vida espiritual. Eles podem ter mestres que dão bom testemunho para a vida deles,
e também agora, Senhor, nesse momento de acampamento, que o Senhor os abençoe grandemente como tem feito. Ser conosco agora nesse momento, que vamos também compartilhar um pouco da Tua palavra, e perdoa, Senhor, os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. É bom estar no Éden, né? É bom estar no Éden. O Éden foi o local que Adão e Eva perderam, porque assim eles quiseram fazer. E a Bíblia toda aponta, se você ler de uma forma mais pormenorizada, de forma mais atenta, vão descobrir que a Bíblia toda aponta para o retorno ao Éden, para o retorno daquela comunhão que o homem tinha com Deus. É verdade que esses que estarão no Éden restaurado, na terra restaurada, são aqueles que se confiam em Cristo e que depositam a sua vida na mão deles. Bom, o professor Célio me convidou para falar sobre o fundamento de tudo, o tema do estudo, da palestra que nós vamos dar agora. Eu quero mais falar um pouco, nós vamos ler alguns textos bíblicos e quero compartilhar com vocês também um pouco da minha experiência. Enquanto vocês estavam cantando, aí nós estávamos cantando, eu estava ali no banco lembrando da minha juventude, né, da minha primeira juventude, vamos dizer assim, quando eu participava de eventos assim com a Aliança Bíblica Universitária, junto com o Ministério Estudantil Alfa e Ômega. Vou até mencionar um pouco aqui enquanto nós estivermos dando estudo para vocês. Então eu lembro, tenho boa memória nesse sentido, boas lembranças desses momentos em que Deus, usando pastores, irmãos, preletores, o Senhor falou muito ao meu coração, e hoje eu estar aqui é fruto também, não apenas da igreja, onde o Senhor me havia conduzido, mas também desses momentos em que compartilhamos a palavra de Deus com irmãos, com pastores, com irmãs, enfim. Então, o fundamento de tudo. Não faz muito tempo, lá na igreja, nós estivemos pregando o Salmo 119, lendo alguns parágrafos do Salmo 119 na reunião de quarta-feira à noite e pregando alguns outros parágrafos no domingo à noite. E com base em uma das pregações, o professor Célio, o presbítero Célio, me pediu que eu falasse a vocês acerca do fundamento de tudo, que para nós tem que ser a palavra de Deus. E a conversa hoje, o assunto hoje, tem como base o Salmo 119, versículo 9. O Salmo 119, de acordo com os estudiosos, não tem autoria específica, mas a maioria deles atribui a autoria do Salmo 119 a Davi, por isso a figura de Davi aí na tela. Eu acho que vocês têm no celular também, né? A Larissa compartilhou com vocês, os slides estão sendo projetados aqui para quem não tem celular. Então, a base do nosso estudo é o Salmo 119, versículo 9. Davi, desde jovem, não é? Serviu a Deus, todos conhecem a história de Davi, todos sabem que desde pequeno ele, obediente aos seus pais, servia aos seus pais, e Deus o escolheu, ainda quando jovem, que tinha um grande plano na sua vida. Então, Davi vai aparecer aí ainda para nós, José do Egito. Então, são jovens como vocês que foram alcançados pela graça de Deus e, como o pastor Gerê falou há pouco aqui, serviu na geração dele, serviu bem ao Senhor, servindo a sua geração. Então, Salmo 119, vocês podem manter a Bíblia aberta, que eu vou para outros textos também. Salmo 119, versículo 9, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, faz uma pergunta e dá a resposta. O Salmo 119 é o salmo mais bem organizado de toda a Bíblia, é o capítulo mais bem organizado de toda a Bíblia. Ele foi feito naquele esquema acróstico, né, onde nós colocamos uma coluna com todas as letras e aí fazemos frase, né? Geralmente quem está apaixonado faz muito isso com o nome de alguém e puxa um monte de frase ou coisa assim, né? Então, o salmista, ele inspirado pelo Espírito Santo, fez nesse modo, com o intuito de que os judeus, primeiros receptores desse texto, memorizassem o capítulo, memorizassem isso. E dizem outros estudiosos ainda que esse salmo foi escrito especificamente para os jovens. Daí essa forma de ser escrito. Pois bem, então o Salmo 119, no versículo 9, Davi, também estou atribuindo a ele aqui a autoria, ele faz a pergunta: de que maneira
poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta que penso que é válida. O professor Célio, quando me convidou, disse que o objetivo do acampamento era preparar vocês para a entrada na universidade. Vocês já devem ter ouvido palestras, assuntos sobre a dificuldade, ou visto na internet, os desafios da universidade, como a universidade prolifera a filosofia ímpia, a filosofia pagã, a filosofia mundana mesmo. E aí, quando nós entramos na universidade, crentes, temos que nos deparar com algumas filosofias ali. Então, a pergunta do versículo 9 do Salmo 119 é relevante para nós. E é nesse sentido que eu quero conduzir vocês na compreensão. De que modo, então nós vamos parafrasear aqui, de que maneira poderá o jovem guardar o puro o seu caminho? Na universidade. De que modo ele pode guardar puro o seu caminho? Veja que a pergunta, ela nos leva a algumas inferências importantes. Porque quando Davi diz de que maneira poderá o jovem guardar puro, então ele está dizendo que há necessidade de pureza no coração do jovem. Então não há limpeza, não há pureza, há necessidade de pureza. E isso não sei se para alguns, mas isso para a teologia reformada, isso não é novidade, porque nós sabemos à luz da Bíblia que todos os homens nascem mortos nos seus delitos e pecados. Todo homem que vem ao mundo, ele vem já condenado por ser descendente natural de Adão, aquele que por seu livre-arbítrio escolheu pecar contra o seu Criador. E como cabeça representativa da humanidade, como pai da humanidade, assim como nós trazemos semelhanças com nossos pais naturais, nós também trazemos consequências espirituais. O pai, quando gera um filho, ele não apenas concede ao filho as características genéticas, mas inclusive a característica espiritual, que é o pecado, que é a morte, que é a malignidade, que é a maldade, que é a impureza no coração. E o jovem sabe bem como o seu coração é impuro, né? Os jovens sabem disso. Não apenas os jovens, mas eu estou falando para jovens. Falando para... Qual é a faixa etária de vocês? 40, 30? Não, né? 15, 18, 20, pois é. Então, não apenas vocês, todo homem tem a impureza no coração, mas vocês estão saindo de uma fase, indo para outra. E é importante nós começarmos assim, então. De que modo, ou de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Antes de ir para a resposta, entendam que caminho aqui é percurso da vida. Caminho aqui é história de vida. Caminho aqui é plano que vocês têm. Caminho aqui é a própria vida. Então, como um jovem pode guardar puro, pode manter puro, pode purificar a sua vida, a sua trajetória, o seu caminho? Eu li Eclesiastes 12, chamando a atenção da necessidade que nós temos, enquanto jovem, nos alegrarmos com o Senhor. Porque diz ali o autor do livro de Eclesiastes, antes que venham os maus dias, porque os maus dias virão. Como eu disse quando estava lendo, agora o braço está forte, né? Eu estou com 37 anos, não sou nem velho e nem sou jovenzinho também. Eu estava conversando com a minha esposa tem 36, e quando eu participava de acampamento assim, eu tinha 18, 17, 19, tomava banho na piscina o dia todo, corria quantas vezes queria, não é? E o cansaço parece que não vinha, só vinha mesmo lá no final do dia. Agora não, a gente anda dali, lá para a piscina, parece que já está... então, é assim que acontece, eu sei que isso vai piorar. Mesmo que a matrícula na academia esteja em dias, mesmo que a natação esteja sendo feita, é natural, não é? Em decorrência da queda dos nossos primeiros pais, que a morte física venha. Então, haverá um tempo, tenham isso em mente, haverá um tempo em que vocês estarão fracos fisicamente falando. Então, vocês terão mais dificuldade de ir à igreja, de caminhar, ou de pegar um ônibus, de entrar no carro. Vocês vão ter mais dificuldade de ler a Bíblia. Vão ter que... Essa aqui é porque eu insisto, mas o melhor era aquela gigante
com a letra extra gigante para mim, porque para variar eu também sou um pouco cego. Então, vai chegar, eu não estou espraguejando vocês não, isso aí é consequência natural, viu? Então lembrem do Criador de vocês enquanto não vem esses dias maus. Já adiantei a foto de vocês aí, né? Então, como o jovem, como vocês podem guardar o caminho de vocês na universidade, um caminho puro. E aí o salmista mesmo responde, observando segundo a tua palavra. No texto original, no texto hebraico, não tem esse segundo, não. Isso aí são as traduções que trazem, de acordo com a tua palavra, ou segundo a tua palavra. A verdade é, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a tua palavra. Olhando para a tua palavra, é o que o salmista diz. Então vejam que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né, para nós, mas de forma didática, para nós entendermos bem, ela também é um guia nesse sentido, é ela que nos orienta, é ela que nos purifica, é ela que lança luz sobre a nossa caminhada, sobre a nossa trajetória, sobre as nossas decisões, tá certo? Hoje, vocês estão aqui, né, e aqui eu me refiro não apenas aqui, eu pedi emprestado eu peguei emprestado sem pedir para a Larissa, lá do Facebook dela, não sei se foi da Larissa ou da Letícia, né, eu tirei essa foto. Hoje vocês estão aqui, né, estão no John Knox, estão nesse acampamento, ainda, todos aqui estudam desde criança lá no John Knox? A maioria não estuda desde criança ou a maioria estuda desde criança? A maioria não estuda de criança, tá. Então, o John Knox, mas a maioria entrou no primeiro ano, não é? Pela graça e misericórdia de Deus, nós temos uma escola, não é, séria, onde vocês podem ter bons exemplos, bons modelos. Vocês têm os professores, vocês têm o diretor, vocês têm as coordenadoras, então vocês podem confiar neles. O professor Célio é professor, além de geografia, também de religião, né? Deles ainda não, já passou, né? Mas vocês têm presbíteros lá, né? Professores presbíteros, vocês têm irmãs piedosas que dão aula lá, com quem vocês podem contar no momento de qualquer dificuldade, no momento de tristeza, no momento de perda, enfim, podem compartilhar da alegria. Isso é uma bênção para vocês. Isso é uma bênção para vocês. Nós, né, me refiro aos mais antigos, obviamente, que não estudamos numa escola evangélica, genuinamente evangélica, nós sabemos a que pecados nós somos expostos. E vocês são guardados. A escola, como a igreja, considerando as devidas proporções, ela é uma cerca também para vocês. Deus tem guardado a vida de vocês, dando a vocês homens, mulheres sérios, que, como eu disse quando estava orando, que não se preocupam apenas com a qualidade do ensino, mas também com a vida espiritual de vocês. Todos eles se veem como homens e mulheres servindo a Deus no seu trabalho. Eles não estão ali na escola apenas para obter o sustento necessário para a família deles, mas também, eu não tenho dúvida, em primeiro lugar até mesmo o entendimento de que Deus deu essa missão para eles, de cuidar de vocês como alunos. Hoje vocês estão nessa condição, mas amanhã vocês estarão, né, ou a maioria, ou todo mundo, Deus é quem sabe, né? Então amanhã, não é amanhã sábado não, daqui a algum tempo, né? Talvez ou certamente vocês estarão numa universidade. Na universidade vai ser diferente, né? Na universidade vai ser diferente. Vai ser diferente porque a proposta é outra e também pela diferença que há entre uma escola genuinamente cristã, com os seus princípios, e uma universidade, seja ela qual for, sem os princípios cristãos. Liderados por reitores, liderados por homens, tendo no seu corpo de professores homens e mulheres ímpios, que não têm comprometimento com a Escritura, não têm comprometimento com a Palavra de Deus, com a revelação de Deus, mas louvado seja Deus, porque o Senhor mantém também os seus ali. Há professores crentes dentro da universidade, mas a filosofia ela é ímpia. Eu não quero mencionar nada acerca disso, né? Apesar de muitos professores, pastores falarem, eu prefiro me deter aqui nessa
questão de como vocês podem purificar o caminho de vocês dentro dessas universidades aqui. Tá certo? Até porque Deus me chamou para isso, para falar da Bíblia. Eu tenho muito mais facilidade de falar da Bíblia do que de qualquer outro assunto. Vocês devem ter ouvido bastante acerca dos desafios que existem na universidade. Eu vou mencionar um pouco além mais. Esse é José, né? José, veja a túnica dele bonita aí, que os papai e a mamãe dele fizeram para ele. Então, eu botei José aí falando para a gente, Deus nos chama para a santidade. Todo mundo conhece a história de José, de como ele foi para o Egito, um jovem formoso, né? Eu acho que não era formoso como os de hoje, porque naquela época não tinha academia, né? Não tinha essas coisas, fitness não estava em moda, mas era um menino formoso, era um jovem formoso, que foi até a casa ali de Potifar, e vocês conhecem a história, né, de como ele foi seduzido pela mulher de Potifar. Mas José, ele guardou puro o seu caminho. Não sei se vocês lembram, mas uma das coisas que José disse quando a esposa de Potifar quis tomá-lo, quis manter relação sexual ilícita com ele, uma das frases que ele disse foi: pecaria eu contra Deus? Pecaria eu contra o meu Senhor e contra Deus? Então, ele tinha o coração voltado para o Senhor. O jovem pode sim ter o caminho puro, se ele observar a palavra de Deus. Paulo, agora eu quero que vocês leiam, abram aí, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, onde Paulo ensina também acerca da pureza, de como se deve purificar o coração na juventude. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Quero focar no 22, mas podemos ler do versículo 20. Ora, diz o apóstolo Paulo, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. E ele dá a lista, não é, dos erros dos quais nós e vocês devem se purificar. Foge, diz Paulo a Timóteo. Timóteo era um pastor jovem. Paulo diz, foge, outrossim, igualmente também, das paixões da mocidade, dos desejos da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Vejam como a Bíblia fala, foge, outrossim, das paixões da mocidade. Quais são as paixões da mocidade? Quando a gente fala de jovem, quando a gente fala de pureza, quando a gente fala de santidade ou de pecado, se pensa logo em pecado sexual. Se pensa logo em pecado sexual. Se pensa logo em masturbação, se pensa logo em coisas assim desse tipo. A verdade é que são muitas as paixões da mocidade, inclusive o desejo sexual também. Né? Não que isso seja o erro, mas é uma paixão. Paixão aqui significa desejo. Então Paulo diz, olha Timóteo, tu que és jovem, pastor jovem, foge dos desejos da mocidade. Um desejo da mocidade, apenas um, é o sexo. Porque nós estamos saindo daquela fase da criança, passamos pela puberdade, e aí chegamos à juventude, onde a máquina, eu me refiro ao corpo humano, foi feito exatamente para a relação sexual. Deus fez assim, Deus fez o homem e a mulher com esse intuito. Como o engenheiro mecânico prepara todo o carro, ou como o arquiteto ou o engenheiro civil prepara toda a casa para que seja usada cada cômodo, cada utensílio, assim é o corpo humano. Deus fez o corpo do homem do jeito que é e da mulher do jeito que é, para que houvesse coabitação, para que houvesse gozo e para que houvesse a instituição da família. Mas é um desejo apenas. E nós devemos, como jovem, fugir desse desejo.
Por quê? Porque esse desejo, assim como o carro é projetado para executar as suas tarefas, mas há um tempo incorreto, há um tempo certo onde ele vai ser usado. Da mesma forma, a casa como eu usei. Mas é um desejo apenas. É um dos desejos dos quais vocês devem fugir. Quer ver um outro desejo que é pouco mencionado, uma outra paixão da juventude de vocês? É a independência. Não é? E eu vou falar num sentido pejorativo aqui, que é a rebeldia. Quando a criança tem 14, 15 anos, 13 anos, aí ela se confunde porque os pais às vezes dizem assim, quando ele faz alguma coisa que não deveria fazer, diz assim, você não é mais criança. Aí ele, olha, eu não sou mais criança, eu já sou adulto. Aí de repente o pai e a mãe olham num outro momento e dizem assim, vem cá meu bebezinho, vem cá minha criança. E aí fica confuso, eu sou criança ou eu sou adulto? E aí o tempo passa, vem 17, 18, 19, aí 18 já é adulto, não é? Constitucionalmente falando, nossa Constituição diz isso, já é adulto, já pode tirar a carteira de motorista, quer dizer, eu acho que é com 18, nem sei se é, mas com 18, né? Enfim, já pode fazer muita coisa, então já acha que é adulto, já acha que pode ser o dono da vida, já não quer mais ouvir o papai, já não quer ouvir a mamãe, já não quer ouvir o responsável, já acha que o pastor está exagerando ali na pregação, e aí começa a vir esse desejo da independência, que ainda não é. Que haverá, assim como o desejo sexual, haverá um momento correto de você se tornar independente, e de você agir como independente. Se você quer agir como independente agora, ainda na dependência dos seus pais, quase que totalmente, então você cai no pecado da rebeldia. Você dá vazão a um desejo que não deveria ser alimentado agora. Quer ver uma outra para nós continuarmos aqui nos slides? Um outro desejo é o que, positivamente falando, é a projeção, é o planejamento. Todos nós devemos ter, e vocês também têm que ter o quanto antes, um planejamento, né? O mínimo possível, Ninguém vai planejar detalhes, até porque o futuro a Deus pertence. Mas vocês com 19 anos já devem pensar, bom, qual é a faculdade que eu quero ir? Não que vocês não possam mudar depois, pode até mudar, penso eu. Acho que nenhum professor vai me brigar por isso, mas acontece às vezes de mudar. Mas vocês têm que ter no mínimo qual é a faculdade que eu vou depois que eu fizer, não é? Então, com quem eu vou me casar, alguns já podem até estar olhando para alguém, enfim, mas pelo menos isso vocês têm que pensar. Qual igreja eu vou fazer parte, como é que eu vou servir a Deus, servindo a sociedade. Isso é correto. Agora, quando é que é um desejo impróprio? Quando você fica sonhando, e aí cai na utopia, e cai na lerdeza até, porque não quer mais fazer nada, porque só fica sonhando, e aí cai em um outro desejo. Esse é um desejo da mocidade também. Já repararam que quando a gente conversa com as pessoas mais velhas, só fala no passado? Conversa com a vovó, dependendo da idade do pai e da mãe, é só passada, olha, na minha época, eu comecei falando disso, né? Quando, há 15 anos eu estava participando, quer dizer, já estou indo para a velhice também. Agora, vocês não, vocês só querem falar de futuro, é futuro, é normal. Agora, se vocês derem vazão para esse pensamento, sem a responsabilidade, sem viver cada momento, aí vocês vão cair numa paixão e vocês vão estar pecando contra Deus. Deus nos chama para a santidade, por isso Paulo diz, foge dos desejos da mocidade, Timóteo. Então eu digo para vocês, fujam dos desejos da mocidade. Você tem um desejo natural, Deus fez assim, guarde esse desejo, se purifique, olhe para a palavra de Deus, tenha Deus em mente, queira estar com o Senhor. A Bíblia diz, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Guarde isso. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ah, pastor, então eu quero casar com a fulana. Deleite-te no Senhor. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, busque o Senhor, agrade a Deus, ore ao Senhor, apresente todas as coisas, queira servir a Deus, e Ele vai dar a esposa que você quer, o esposo que você quer. Ah, porque eu quero passar em tal curso. Se deleite no Senhor. Estude, né? Porque tem prova para fazer. Estude, se deleite no Senhor, e Ele vai fazer o desejo do seu coração. Certo? Então, Deus nos chama para a santidade nesse sentido. Provérbios 4:23 diz o quê? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem
as fontes da vida. Ainda é Davi falando, não é, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem um outro texto, onde Cristo nos fala no mesmo sentido, Marcos capítulo 7, vocês... Tem ninguém dormindo, não? Tá bom, o professor Célio está pronto aqui com a mão fechada. Marcos capítulo 7, veja só, verso 21. Verso 20, e dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina. Se vocês forem ler depois os 4 primeiros versos, vão ver que alguns se reuniram para acusar Jesus Cristo e os seus discípulos, porque alguns judeus, quando Cristo, segundo eles ali, não lavava a mão antes de se alimentar por ritualismo judaico. Então eles queriam apontar a Cristo e dizer, olha, tu nem os teus discípulos lavam as mãos antes de comer. E aí Jesus, nós lemos no verso 21, no verso 20, dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. É no coração do homem, é no coração de vocês que reside o mau propósito, o mau desejo. É de dentro do coração de vocês que surgem os maus pensamentos. É do coração. Às vezes, nós podemos errar achando que é externo, né? Talvez em decorrência da área da psicologia comportamental, né? Então, geralmente nós pensamos que é só o externo, ou que é o externo que determina o mal. A Igreja Católica Romana errou durante anos e anos, quando criou aquele sistema dos eremitas, né? Dos monges, que eles tinham que sair, se afastar do mundo, porque então, se afastando do mundo, eles seriam puros. E isso não ocorre em lugar nenhum, porque a maldade está no coração. Então, é de dentro do coração, disse Cristo, que procedem os maus desígnios, os maus propósitos, os maus pensamentos. A prostituição aqui deve ser entendida como relação sexual ilícita. É no coração que nasce primeiro a relação sexual ilícita. Quando o Senhor Jesus estava ensinando sobre os mandamentos, ampliando a compreensão dos mandamentos, ele disse, aquele que olha para uma mulher com o desejo impuro, já adulterou com ela. Por quê? Porque é no coração que está a maldade, é no coração que se comete a relação sexual ilícita. É ali que nasce. Então procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, vocês sabem o que é furto, os homicídios, os adultérios, a avareza, que é o amor ao dinheiro, as malícias, tudo que é mal, o dolo, isto é, engano, a falsidade, que mais? A lascívia é a libertinagem, é querer fazer tudo de qualquer modo, ou sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma autoridade. A inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o coração. Então, vem do coração. Por isso eu disse no início, não é novidade para nós, mas é uma questão de seriedade, nós entendermos que o nosso coração é mau. Quando o homem acha que o coração dele é bom, então ele não precisa de Cristo, ele não precisa de Deus, né? Jesus disse, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, são os enfermos que precisam de médicos. É da mesma forma, nós temos que ver o nosso coração como mal. Agora, se deve guardar o coração. Aí Maria, eu coloquei Maria aí conversando com Davi, uma jovem também, quando recebeu a visita do anjo, né, dizendo que ela seria agraciada. Nesse diálogo com Davi, ela diz, como eu posso purificar o meu coração? Como eu devo guardar o coração, já que dele procedem as fontes da vida? E à luz do que Cristo disse, dele, do coração, procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. E aí eu quero ver também versos 10 e 11 do Salmo 119. No início eu li o verso 9, onde Davi diz, de todo o coração te busquei. Ele fala a Deus, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que nós temos dito. Davi determinou no seu coração seguir ao Senhor, buscar ao Senhor. O que Isaías 55:6 nos diz,
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Esse é o mandamento para nós, esse é o mandamento para vocês. Busquem a Deus enquanto se pode achar, invoquem a Deus enquanto Ele está perto. Foi o que Davi fez. De todo o coração te busquei. Coração todo mundo sabe o que é, né? Qual é o símbolo dele? Está em moda fazer isso aqui, né? Foto, faz isso para todo mundo, porque o nosso coração é tudo para nós. E aí quando gostamos de alguma coisa, hoje está na moda dizer eu te amo para todo mundo, né? Vocês já perceberam isso? Então, alguém fala alguma coisa legal no Facebook, eu te amo. Aí algum cantor legal, eu te amo. Algum jogador de futebol, eu te amo. E aí quando a gente quer dizer eu te amo, a gente manda um coraçãozinho, pois foi isso que Davi fez. Eu te busquei de todo o coração. Nosso coração deve estar voltado para o Senhor. E isso não ocorre de forma automática, mas ocorre como consequência do conhecimento da palavra, da leitura bíblica, que ele diz, não me deixe fugir aos teus mandamentos. Vocês estão no segundo, né? Convênio, né? O primeiro. Já leram muito livro, não foi? No John Knox? Ou na escola, onde vocês faziam parte antes? Já leram muitos livros, eu sei disso. Leiam a Bíblia também. Leiam a Bíblia também. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Oi? Nós também? Desculpa, os alunos de Palavra da Vida também, tá certo, desculpa. Tá bom, tá certo. Desculpa, os alunos de Palavra da Vida também. Tá certo? Tá bom. Vocês também têm sido agraciados, porque Deus tem dado professores, não é? Tementes a Deus, que... Então, gostei de ver aí, que ninguém está dormindo, tá certo. Desculpa eu não mencionar vocês, tá bom? Muito bem, então, como guardar o nosso coração? Eu quero mencionar aqui algumas coisas práticas para vocês, compartilhando um pouco da minha experiência. Eu sei, a maioria aqui é evangélico, né? Eu sei que vocês ouvem constantemente acerca disso, eu não estou minorando. Na verdade, esse aqui é o fundamento de tudo, é o tema da palestra. É nisso aqui que nós devemos nos apoiar, é isso aqui que purifica a nossa vida. Quando Jesus estava orando em João 17, versículo 17, quando ele estava orando a Deus Pai pelos seus discípulos, ele orou, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Você quer ter um coração puro, você quer servir a Deus, você quer ser bem-sucedido, você quer diante do Senhor, então esse aqui é o caminho. É esse o caminho aqui. Isso aqui vale muito mais, na verdade não deve nem ser comparado com nenhum livro de literatura que vocês têm lido, por mais legítimo que seja o livro de literatura. Mas isso aqui não é apenas literatura, é uma literatura inspirada por Deus, tá certo? Então eu quero compartilhar rapidamente com vocês, né, de forma prática, como purificar o coração ou como usar os meios que Deus dá. Quando eu estudei no meu ensino médio, estudei no Orlando Bittar. O Orlando Bittar é ali na José Malcher, né? E ali eu entrei numa igreja evangélica com 15 anos de idade. E eu estudava numa escola municipal em São Brás. E quando fui para o ensino médio, saindo lá do fundamental, fui para o ensino médio, já era crente. E Deus me deu graça ali, eu não conhecia a Aliança Bíblica Secundarista, não. Eu vim conhecer depois, quando eu entrei na universidade, quando conheci a Aliança Bíblica Universitária. Mas ali, no Orlando Bittar, pela graça de Deus, eu tive a ideia de montar um grupo de evangelismo lá dentro. Eu sei que nem todo mundo tem chamado missionário. Eu acho que o nosso erro, às vezes, é esse. É um pastor achar que todo mundo tem que ser pastor, o missionário achar que todo mundo tem que ser missionário. Né? Nesse sentido em que alguém larga tudo e vai. Missionário todos nós somos, em um certo sentido. Né? Todos nós temos essa responsabilidade de levar o evangelho. Mas ali no Orlando Bittar, Deus me deu a graça de construir um grupinho de evangelismo. Só que grupo de evangelismo, tanto na universidade como na escola, eles não servem só apenas para evangelismo, pela graça de Deus, eles servem também como um QG, um quartel-general para os crentes lá. Então, um grupo de evangelismo acaba também se tornando um grupo de oração. E aqueles que são evangélicos, eles vão e compartilham o evangelho lá e oram,
né? Quem participa, quem já teve oportunidade de participar, sabe disso. E lá no Orlando Bittar, então, nós, com a autorização da professora Eneida, na época era diretora, nós montamos um grupo de estudo e nós entregávamos literatura lá, evangelizávamos, conversávamos sobre Jesus com alguns alunos, teve fruto, pela graça de Deus, desse trabalho. E enfim, então foi um momento muito interessante, muito edificante para mim também. Eu conheci vários colegas, crentes de várias denominações, cada um com o seu jeito, né? As denominações são diferentes, e pudemos compartilhar ali. Colegas desse grupo entravam no ônibus para pregar no ônibus, jovenzinho, né? Queria falar, estava no ônibus lotado e começava a falar de Jesus, enfim. Mas eram crentes, isso é bom. Não é o caso de vocês estão numa escola cristã, John Knox, e a escola Palavra da Vida, né? Então, vocês não têm essa necessidade de evangelismo, quer dizer, de uma forma geral não, né? Não como quando nós nos encontrávamos nesse contexto de uma escola que não era cristã. Mas desenvolver um grupo de oração, eu penso que é válido, né? Conversando com o Diácono Wilson, o Diácono Wilson conheceu a ABS, né? Participou da ABS, Aliança Bíblica Secundarista, então, necessidade de grupo de oração sempre há. Isso é bênção de Deus. Quando eu entrei na UEPA em 98, meu primeiro curso foi de licenciatura plena em música, né? Na verdade, licenciatura plena em arte, com habilitação em música. 98 foi meu primeiro vestibular, passei lá, estudei 3 anos, que eu desisti, depois fui para a Federal, fiz letras na Federal. Aí com 3 anos na Federal, eu larguei também e fui para o seminário. Aí eu concluí o seminário. Quando chegou o 3º ano, eu já estava traumatizado, eu tinha que passar o 3º ano, senão eu ia... Então passei, enfim, graças a Deus por isso. Mas o que ocorre? Na UEPA eu tive a graça de Deus de conhecer a Aliança Bíblica Universitária do Brasil. Não sei se vocês já ouviram falar. A Aliança Bíblica Universitária é um grupo, como o Movimento Alfa e Ômega, um grupo estudantil de evangelismo internacional. Está espalhado em vários lugares do mundo. Eu fiz parte da ABU. Aí ali foi na ABU que eu aprendi muito acerca da comunhão dos santos, acerca da própria Bíblia, de estudo da Bíblia. Eu falo sem duvidar que, no mínimo, 30% da forma como eu prego hoje, como eu ensino, foi na ABU que eu aprendi um modo de ler a Bíblia e tirar lições do texto simples, né? O resto foi no seminário, sem dúvida nenhuma, mas muito eu aprendi da Aliança Bíblica Universitária, onde grupos de estudantes se reuniam. Na época, a presidente da Aliança Bíblica Universitária era muito amiga, membros da mesma igreja da irmã que era presidente do Movimento Alfa e Ômega. Então, o Movimento Alfa e Ômega também é um movimento estudantil, acho que vocês já ouviram falar, né? Foi ontem que alguém deu palestra? Hoje? Pois é. Então, vocês ouviram falar sobre o Alfa e Ômega, a ABU e a Alfa e Ômega, na minha época, trabalharam conjuntamente dentro das universidades. Isso era muito bom para nós, isso era a graça de Deus para nós, porque, como eu disse, a universidade tem as suas filosofias e nós precisamos compartilhar o Evangelho não apenas com os descrentes, mas até com os crentes, porque são muitas as lutas. Então, nós precisamos de colegas crentes, de colegas que tenham um compromisso com o Senhor, tá certo? Então, eu mencionei aqui, você já falou do Alfa e Ômega, acho que amanhã vem um grupo da ABU também falar para vocês, apresentar o grupo, para que vocês tenham isso inculcado, que há grupos dentro da universidade de crentes, de jovens comprometidos com o Evangelho. Isso, vocês não vão para a universidade, porque se fala muito sobre desafio. Desafio, ideologia, humanismo, materialismo, homossexualismo e tudo que não presta. Mas existem grupos lá dentro de crentes sinceros que querem servir a Deus e que estão dispostos a pagar o preço pelo Evangelho, dizer, não, eu sou cristão, eu sou crente, eu creio em Deus, eu quero servir a Deus, eu faço parte de uma igreja, assim, 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 assim. Isso é bom, isso foi bênção para a minha vida. Eu cheguei a ser vice-presidente do movimento e hoje eu sou assessor do grupo atual. O grupo é bem pequeno porque está ressuscitando. Com que armas lutar dentro da universidade? Eu estou pensando na universidade, quero aconselhar vocês nesse sentido e quando vocês estiverem na universidade. Alguns estarão daqui a alguns meses. O pessoal do convênio, daqui a alguns meses, estarão na universidade. Outros
daqui a um ano, mais ou menos. Né? Então, que lutas usar que armas usar dentro da universidade? A primeira foi o que eu disse, é a Bíblia Sagrada. Apeguem-se às Escrituras. Eu não tenho medo de dizer, porque eu creio nisso. Todos os livros bons são bons. Né? Todos os livros cristãos bons, são excelentes. Nos ajudam muito a entender as Escrituras, edificam a nossa alma. Nós aprendemos com homens experientes, pastores, teólogos, missionários, que escrevem sobre a vida cristã, sobre a Bíblia. Isso é excelente para nós. Nós não devemos deixar esses livros. Mas apegue-se às Escrituras. Porque os livros falam dela, mas os livros não são ela. Quando vocês entrarem na universidade, vocês vão ver que melhor do que ler sobre Freud é ler Freud. Vocês vão ver que melhor do que ler um artigo sobre algum teórico é ir ao teórico e ler o teórico. Então, depois vocês vão para aquele artigo, vocês vão para um livro que fala daquele autor e vocês vão dizer, interessante, é isso mesmo. Não é isso aqui que ele falou, não. Eu não entendi assim, ou etc. É o mesmo, considerando a eterna proporção, que nós estamos falando da palavra de Deus, isso deve ocorrer com vocês. Né? Então, como poderá o jovem purificar o seu caminho? Lendo bons livros evangélicos? Ouvindo boas palestras e bons sermões? Ele purificará o seu caminho observando, segundo a palavra de Deus, indo às Escrituras como única regra de fé e prática. A apologética, ela é excelente, mas ela não é tudo. Ela não é tudo. A apologética é uma ferramenta, mas eu conheci muitos crentes na minha época, eu era um deles, que nada tinha lido sobre apologética, que nada tinha lido sobre teoria criacionista, né? Ou filosofia criacionista, que é o que nós cremos, à luz da Escritura Sagrada, mas que sobreviveram à universidade, com bom testemunho. Por quê? Porque tinham a Bíblia no coração deles. Guardem a Bíblia, ela mesma se apresenta nas suas páginas como que arma? Quem lembra? Espada. Então essa é a primeira arma que nós devemos ter. É a Escritura Sagrada. Peguem-se as Escrituras Sagradas. Um outro meio que Deus nos dá para nós sobrevivermos na universidade são os grupos. Por isso eu falei da BU e da Alfa e Ômega. São os grupos de crentes. Busquem na universidade crentes. Crentes sinceros. Crentes sinceros. Aqueles que vão para a Federal ou para a UEPA vão encontrar muita greve. Toda universidade tem os seus princípios mundanos, mas algumas são mais libertinas que outras. A gente andava pela Federal lá, quem estudou, professores sabem, andava pela Federal lá, estava os maconheiros tudinho lá do lado, fumando maconha, e a gente se agarrando para um lado, e é assim que é. O professor está dando a aula dele ali, chega um revolucionário, interrompe a aula, pede licença, professor, aquela licença, professor, a gente posso entrar? Entra e dá o aviso dele, da filosofia dele, da greve, da homossexualidade, seja lá do que for. Quando nós éramos do grupo da ABU e do Alfa e Ômega, a gente tremia na base, como é que a gente vai entrar para convidar o povo para o estudo bíblico? Porque a gente é assim, né? O ímpio, ele tem coragem para tudo. A gente, quando vai abrir a boca para falar do Evangelho, a gente treme, a mão fica suada e sente calafrio. Não, mas vamos lá pedir a licença. O professor pensava que era mais um grupo rebelde. Professor, posso dar um aviso? Pode. Aí chegava, entrava lá e dizia, olha, reunião do grupo, tal hora, sala tal, bloco tal, e tinha grupo. E quando não tinha esses grupos de estudo e leitura bíblica, encontrava um colega crente, que geralmente participava desses grupos, e ia orar lá na beira do rio, lá no anfiteatro lá do CSE, lá da UEPA, enfim, ia orar, ia passar um tempo orando, compartilhando o Evangelho. Isso fortalece a nossa alma, isso fortalece a nossa convicção. Nós aprendemos a tolerância
aprendemos o amor cristão e temos alguém para nos ancorar ali. Lembrem disso, lembrem disso. Agora vocês estão todos aqui, está todo mundo falando a mesma língua. Vocês entraram numa universidade, cada um vai falar uma língua, mas tem aqueles que falam a mesma língua que vocês, que são os cristãos, vocês vão precisar deles. E a igreja, não deixem a igreja, não deixem a igreja. Os ministérios como o Abel e Alfa e Ômega defendem a ideia de que esses ministérios estudantis, eles são o braço da igreja. Eles não são a igreja. Não deixem a igreja de vocês. Eu botei a foto da minha porque eu não tinha a foto da de vocês, senão eu tinha colocado cada igreja aqui. Mas a igreja, irmãos, ela é o nosso quartel-general. Uma boa igreja, há ensino são da Escritura, não é? Há também o quê? Os sacramentos da Santa Ceia, do batismo, que são bênçãos para nós. Há a correta disciplina, correta administração da disciplina eclesiástica. Isso significa que, como os nossos pais, os líderes da igreja também vão puxar a nossa orelha quando nós estivermos errados. Então, Bíblia, o grupo, eu mencionei o grupo só colegas, né? Mas tem professores crentes também na universidade. Esses ministérios sempre buscam contato com professores crentes. Vocês vão encontrar de tudo, porque a universidade é o mundo, né? Nesse sentido, é como a sociedade. A universidade tem tudo. Então vocês vão encontrar o ateu, vocês vão encontrar o homossexual, vocês vão encontrar o evangélico, sei lá o que, eles mesmos montam os seus termos e dizem assim, eu me encaixo aqui, ó, eu sou um evangélico mariano, por exemplo. Teve um que disse para mim, que ele era evangélico, mas ele adorava Maria também. Quer dizer, mas, tradicionalmente falando, o evangélico com Maria são duas religiões diferentes, né? Um é católico romano e o outro é evangélico, mas ele estava bem no meio. Então vocês vão encontrar de tudo, vocês vão encontrar professores que dão bom testemunho, vocês vão encontrar professores que se dizem crentes, mas que cantam as alunas, casado que canta a aluna. Aí a colega vai com você e diz, mas olha, mas aquele ali diz que é crente. Você vai dizer, mas isso existe também. Mas o evangelho, ele é esse aqui. Como ocorre? Você vai encontrar colega que vai desafiar a sua fé, não é? Ele vai dizer que a Bíblia é mentira, que você não crê, vai encontrar professores, enfim. Então, busquem professores também crentes, além de colegas, tá bom? Para nós terminarmos, Mateus 5,13, Jesus diz, vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, para nada mais preste, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Deus chamou vocês para servir. Quando eu disse para vocês que eu entrei na igreja com 15 anos, né, na igreja evangélica, eu não sei que idade Deus me alcançou, não, porque eu fui coroinha lá na igreja católica mesmo, eu orava, lia a Bíblia, enfim, nunca pedi nada para nenhum santo católico, nem nada, porque Deus me deu a graça de conhecer a Escritura, e eu entendi logo que o Senhor tinha, o desejo dele era me usar. Eu não estou falando aqui de ministério pastoral, como o pastor Gerê falou há pouco, lendo ali Atos, quando o homem serviu a sua geração, mas nesse sentido, eu entendi logo que Deus tinha um propósito nesse sentido de servir a Ele, servindo a sociedade, é o que vocês devem fazer. Servir ao Senhor antes de servir aos homens. Servir os homens servindo ao Senhor. Jesus diz, ora, vocês são sal. Vocês são a luz do mundo, vocês são sal da terra. Todo mundo sabe o que é sal. Se sal não salga a comida, então não presta para nada. Que é a função dele. Então a função de vocês como cristãos é levar o evangelho, seja pregado, seja falado, seja testemunhado o comportamento de vocês, mas o papel de vocês é esse, porque Deus chamou vocês para isso. De novo José. Não, esse é Moisés. Eu coloquei Moisés aqui para falar para vocês, não devemos abraçar tudo. Não devemos abraçar tudo. A universidade é apenas uma das partes da nossa vida. Sabe por que eu pensei nisso? Esse aqui é Moisés. Todo mundo conhece a história de Moisés também? Como ele foi para o Egito, e aí quando ele alcançou a maturidade dele, o que foi que ele fez? Ele disse, não. Eu não quero ser chamado filho da filha de Faraó. Eu quero me identificar com o meu povo. E quem era o povo dele?
era o povo rico e que estava no poder da sociedade, eram os escravos. Eram os escravos. E ele quis se identificar com os escravos, porque ele sabia que com aqueles escravos Deus tinha um pacto. Então, ele abriu mão de toda a universidade dele, ele cursou a universidade dele. Né? Lá o texto relata que ele estudou muito, mas não era tudo para ele. A universidade não é tudo para nós. Vocês devem ter ouvido, não, cancelei o inglês. Por quê? Estou estudando para o vestibular. Cancelei o esporte. Por quê? Estou estudando para o vestibular. Cancela tudo. Tudo, porque tem que alcançar o vestibular. Bom, cada um sabe da sua habilidade, da sua necessidade. Né? Mas é válido em um certo momento? Sim, pode ser válido. Mas você entrando na universidade, lembre, você vai passar na universidade 4 anos, ou 5, ou 6, né? Me refiro ao curso superior, dependendo do curso aí. É isso que você vai viver ali. Não vai ser a sua vida toda, nem você vai querer. Você vai entrar alegre, vai participar do trote, vai ser calouro, com vergonha, depois passa para o segundo. Quando chegar na metade do segundo, ela quer sair da universidade, porque não aguenta mais. Né? Tem gente balançando a cabeça aí, os universitários que estão aqui com a gente. Não é tudo. A universidade é uma parte da vida. Que tal se alguém enfatizasse só a primeira infância de alguém, como fosse a única coisa da vida, aí ficasse com fralda até 20 anos de idade? Não tinha sentido, não é? Cada fase tem a sua peculiaridade. Então a universidade é uma fase. Entrem lá. A ABU tinha um lema, acho que ainda é o lema dela. O lema da ABU, na minha época, era assim: entrei na universidade para evangelizar, e Deus de quebra me dá um diploma. A visão primeiro era servir a Deus. E aí, como Deus é muito bom, Ele me colocou lá para servi-lo, e Ele é tão bom que Ele dá um diploma para quem sai de lá. Então, esse deve ser o nosso foco. Vocês vão entrar ali para servir a Deus, assim como vocês servem hoje, com toda a responsabilidade estudantil. Mas depois vocês vão trabalhar. E a universidade vocês vão olhar, vão louvar a Deus, vão dizer que bom que passou. Né? E aí vão continuar a vida, e o propósito continua sendo o mesmo, que é agradar ao Senhor. Jó 28, 28, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, apartar-se do mal é o entendimento. Todo mundo sabe qual é o slogan do John Knox, né? Qual é? O temor do Senhor eu preciso saber. E da escola, a palavra da vida? Tem? Muito bom. Muito bem. Pois é, então, é isso mesmo. Quer dizer, essa é a nossa chamada. Então vejam que Jó diz: eis que o temor do Senhor é a sabedoria. O apartar-se do mal é o entendimento. Ninguém quer colocar medo em vocês, mas é a realidade. Quando nós entramos na universidade, vários desejos da mocidade são estimulados. Aqueles que eu disse e outros mais. Né? Então nós já achamos que sabemos tudo, agora eu sou universitário. Eu sei que os universitários que estão aqui, eles não estão olhando para... Olha, eu já passei por isso, agora eu sou universitário. Não? Eu sei que eles não estão pensando isso, entendeu? Mas é uma tendência do coração. É uma tendência do coração. Então, não é o entendimento, não é o currículo, tá certo? Não é a formação que eu quero dizer, mas é o apartar-se do mal, que é o entendimento de acordo com a palavra. Tá bom? Obrigado. Que eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Obrigado. Deus abençoe.